Um país vive, pulsa e acontece por meio de um dos setores mais importantes para uma nação, o transporte. Simples ou complexo, o transporte está presente no dia a dia de cada cidadão, levando e trazendo cargas, passageiros, histórias. Agora chegou a hora de contar a história deste setor que tem papel relevante na construção da memória do Brasil. O transporte irá ganhar em 2014 o Museu Brasileiro do Transporte. Localizado no quilômetro 143 da rodovia Dom Pedro I, em Campinas, interior paulista, a criação e implantação do museu são responsabilidade da Funtran, Fundação Memória do Transporte, organização da sociedade civil de interesse público ligada à Confederação Nacional do Transporte, a CNT. A criação do SESC-Senat foi um marco na história do transporte, em matéria de organização. E com isso, então, surgiu a ideia de se fazer o Museu Brasileiro do Transporte, para que fosse preservada a memória do transporte, esse museu representando todos os modais e que todos percebessem a importância disso tudo, porque nós não vivemos sem transporte. Um espaço único para as pessoas vivenciarem o transporte de forma interativa. O conceito arquitetônico do Museu Brasileiro do Transporte permitirá ao visitante viajar pelos modais que compõem o universo do transporte. O conteúdo do museu leva a assinatura do Arte 3, renomado escritório paulista, que tem em seus projetos o Museu da Língua Portuguesa e tem no seu elenco o professor Fábio Magalhães, ex-curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. A história do transporte é muito ampla, é muito rica. E, evidentemente, quando você fala de sistemas, né, esse sistema abrange tecnologia, mas abrange, sobretudo, a figura humana. Então, o caso, o marinheiro, o chofer de caminhão, o piloto de avião, a aeromoça, são personagens dessa história, né? E muitos outros personagens, muitas histórias para serem contadas. Mas aqui é um museu que não trata apenas da questão fria, da tecnologia do transporte contemporâneo, mas dessa questão viva, dessas pessoas que fazem o transporte acontecer. A modernidade se expressa nas formas do Museu Brasileiro do Transporte. Com 3 pavimentos e espaços desenhados em aço, concreto e vidros, o projeto foi desenvolvido pelo escritório Athier von Hatt e ganhou o prêmio na categoria Obras Públicas Cultural do 9º Prêmio de Arquitetura Corporativa. Para nós é um prazer muito grande ter feito esse projeto por tudo que ele representa. Desde o começo a gente entendeu todos os modais de transporte e a gente quis criar um espaço que fosse bastante moderno e que remetesse realmente aos espaços onde esses modais acontecem. Então criamos um prédio bastante inovador e a ideia é de que logo na chegada os visitantes sejam recebidos como se estivessem entrando mesmo num espaço que remete a transporte, seja num porto, seja numa ferroviária ou numa rodoviária. Ao todo serão 20 mil metros quadrados de área construída. O prédio terá uma base de circulação vertical que interliga 2 grandes caixas de vidro e salas de exposição que lembram contêineres transportados em navios. Para isso nós desenvolvemos vários níveis, de maneira que em todos os pontos que você está visitando o museu, você tem a visualização das outras áreas e aí criamos containers que são específicos, onde nós vamos poder gerar ou uma exibição específica ou uma apresentação de um modal específico. A ideia é de que o tipo de apresentação seja muito mais para digital, de maneira que o museu é um ente vivo, ele tem que estar sempre se atualizando. Com forma e elementos construtivos e linhas arrojadas, o prédio será um referencial na memória de um dos setores mais importantes da economia. São todos os modais, porque você não faz nada se não tiver todos os modais. Ele começa no caminhão e ele acaba com o caminhão. Mas também nós não podemos nos esquecer do transporte de passageiros, que é extremamente importante, das ferrovias, das rotas marítimas, das hidrovias. Então, tudo isso é muito importante e está muito ligado. O objetivo é esse, de ter uma visão, se criar uma linha que mostre tudo isso,
para que você veja a importância. O paisagismo em volta do museu destaca ainda mais o projeto arquitetônico e integra o espaço à área de preservação ambiental permanente que está em sua lateral. Esse museu, com ideia de ficar na região de Campinas, num terreno bastante grande, com um entorno verde, ele será em si um monumento arquitetônico importante, não é? E o conteúdo dele, sem dúvida nenhuma, vai trazer ao visitante uma noção da importância do transporte na sociedade contemporânea. Sem o transporte, nós não existiríamos. Totalmente integrado e interativo, o Museu Brasileiro do Transporte conta com o apoio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Um espaço pensado e concebido para retratar um setor extraordinariamente grande, complexo e rico. O transporte guarda ao longo de sua trajetória histórias de pessoas, cidades e regiões que cresceram e se desenvolveram ao longo de estradas, ferrovias, pelo ar ou através dos rios que cortam o país. Um setor determinante para o Brasil no passado, no presente e no futuro.